Imagine um objeto vindo do fundo mais escuro da galáxia, viajando solitário por milhões de anos. E, de repente, ele cruza o nosso sistema solar. Não é ficção científica. É exatamente o que está acontecendo agora com o 3I Atlas. Apenas o terceiro objeto interestelar já detectado pela ciência. Mas aqui está a parte que tem intrigado astrônomos e levantado perguntas ousadas. Esse cometa não está se comportando como os outros. Ele parece resistir a explosões solares que destruiriam qualquer corpo gelado comum. Ele exibe um brilho verde intenso, sem que os cientistas tenham encontrado, até agora, a molécula típica que causaria essa cor. E talvez o mais provocativo de tudo, a sua trajetória já foi associada ao famoso sinal WOW. E captado em 1977, aquele mesmo que muitos acreditaram, por um instante, ser o eco de outra civilização. Agora, eu preciso ser claro. Não existe nenhuma prova de que o 3I Atlas seja algo além de um cometa. Os dados da NASA são firmes. Ele tem cerca de 4 quilômetros de diâmetro. Provavelmente é um fragmento da nuvem de Oort de outra estrela e viaja há bilhões de anos antes de cruzar o nosso caminho. Tudo indica que estamos diante de gelo, poeira e rocha, exatamente como em outros cometas. Mas, e aqui está a linha fina que prende a atenção dos cientistas, há detalhes que não se encaixam tão bem assim. Como uma peça ligeiramente torta em um quebra-cabeça, o Atlas deixa espaço para especulações. E uma delas, claro, é irresistível. Será que esse objeto pode ser mais do que aparenta? Não uma simples rocha errante, mas talvez uma nave ou até um artefato criado para resistir ao tempo e às estrelas. A ciência não trabalha com desejos, mas com evidências. Porém, é justamente quando um objeto desafia nossas expectativas que a investigação fica mais fascinante. E se há um candidato perfeito para esse tipo de mistério, ele está passando diante dos nossos olhos agora. Nos próximos minutos, você vai conhecer como o 3I Atlas foi descoberto em 2024 pelo sistema Atlas, no Havaí, porque ele se destaca dos objetos interestelares anteriores, como Oumuamua e Borisov, as anomalias que chamaram a atenção, da resistência a uma ejeção de massa coronal, até a possível ligação com o sinal WOW. As missões que estão, neste exato momento, de olho nele, aproveitando a rara oportunidade de estudo. E claro, as hipóteses mais ousadas sobre sua natureza, sempre contrastadas com o que a ciência pode realmente sustentar. Prepare-se para mergulhar em uma investigação que mistura rigor científico com aquele espaço inevitável para a imaginação. Porque quando falamos de objetos vindos de fora do nosso sistema solar, estamos diante de algo que, por definição, já é extraordinário. Quando dividimos essas descobertas, criamos juntos uma comunidade que olha para o céu com curiosidade e transforma mistério em conhecimento. Então, inscreva-se, deixe o seu like e faça parte desse horizonte em expansão. O que você faria se descobrisse que uma estrutura colossal, vinda de outra estrela, cruzou o caminho da Terra e sobreviveu ao impacto do Sol como se tivesse sido construída para isso? É assim que começamos a nossa jornada pelo mistério do 3I Atlas. O cometa interestelar, conhecido como 3I Atlas, foi detectado em janeiro de 2024 pelo sistema de monitoramento chamado Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, um projeto financiado pela NASA e operado a partir do Havaí. Esse sistema tem uma função muito clara: vigiar o céu em busca de asteroides ou cometas que possam representar algum risco para a Terra. Ou seja, o Atlas foi projetado para proteger o planeta, mas nesse caso, acabou nos entregando algo muito mais raro: um visitante interestelar. Antes de seguir, vamos decifrar o nome. O 3I
significa que ele é o terceiro objeto interestelar já confirmado pela ciência. O termo Atlas é uma homenagem direta ao sistema que fez a descoberta. Para entender a importância disso, precisamos voltar um pouco no tempo. Em 2017, o mundo científico foi surpreendido por um objeto que cruzou o sistema solar em alta velocidade. Era o famoso Oumuamua. Pequeno, alongado e misterioso, ele não se comportava como um cometa comum. Não tinha cauda visível, mas apresentava uma aceleração inesperada. Foi a primeira vez que tivemos a prova direta de que fragmentos de outros sistemas estelares realmente podem chegar até nós. 2 anos depois, em 2019, veio o 2I Borisov. Diferente de Oumuamua, Borisov tinha todas as características típicas de um cometa: cauda brilhante, ejeção de gases, núcleo frágil. Ele foi a confirmação de que objetos interestelares podem ser tanto estranhos e enigmáticos quanto familiares. E agora, em 2024, temos o 3I Atlas. Ele já nasceu com uma vantagem científica enorme, diferente dos 2 anteriores, que foram detectados tarde demais para observações detalhadas. O Atlas foi flagrado com bastante antecedência. Isso significa que a comunidade astronômica pode organizar um verdadeiro mutirão de telescópios e sondas para acompanhá-lo em tempo real. Mas há outra diferença crucial. O 3I Atlas é maior e mais brilhante do que seus predecessores. Enquanto Oumuamua tinha, no máximo, algumas centenas de metros, e Borisov era pequeno e frágil, o 3I Atlas chega com um núcleo estimado em cerca de 4 quilômetros de diâmetro. É como comparar uma pedra de mão com uma montanha. Esse tamanho garante 2 coisas. Primeiro, ele resiste muito melhor às forças externas, como a radiação solar. Segundo, ele oferece uma oportunidade única de análise. Sua cauda e sua coma, a nuvem de gases ao redor do núcleo, são intensas o suficiente para estudos em múltiplos comprimentos de onda. Agora, por que isso importa tanto? Porque cada objeto interestelar é uma cápsula do tempo. Eles carregam consigo a assinatura química e física do sistema onde nasceram bilhões de anos atrás. Estudar o 3I Atlas significa, em essência, analisar amostras de outra estrela sem sair da Terra. É como se um fragmento de um mundo distante tivesse caído no nosso quintal, pedindo para ser examinado. E aqui entra um detalhe que torna tudo ainda mais fascinante: a trajetória do 3I Atlas. Pelas simulações feitas até agora, ele provavelmente foi ejetado de um sistema estelar ainda desconhecido, talvez a partir da sua nuvem de Oort, uma região esférica e distante, repleta de corpos gelados. Expulsos pela gravidade de planetas gigantes, esses blocos podem ser lançados no espaço interestelar, onde passam bilhões de anos vagando até cruzarem o caminho de outras estrelas. Foi justamente isso que aconteceu agora. Depois de uma viagem imensurável, o 3I Atlas entrou no nosso sistema solar e, em outubro de 2024, atingiu o seu periélio, o ponto mais próximo do Sol, ou apenas uma unidade astronômica, ou seja, pouco além da órbita da Terra. O encontro é passageiro. Em pouco tempo, ele seguirá sua jornada e desaparecerá de novo no vazio. Cada um desses 3 mensageiros interestelares nos contou uma história diferente. Oumuamua trouxe o mistério, Borisov, a familiaridade. E agora, o Atlas. O que ele está tentando nos dizer? Quando falamos em cometas, a imagem clássica que surge é a de um núcleo de gelo e poeira, envolto por uma cauda que se estende milhões de quilômetros no espaço. O 3I Atlas, em muitos aspectos, se encaixa nessa descrição, mas os detalhes da sua composição trazem nuances que despertam atenção especial. As primeiras análises indicam que o núcleo do 3I Atlas tem cerca de 4 quilômetros de diâmetro.
É, portanto, grande o suficiente para resistir a forças que destruiriam cometas menores. Seu núcleo é formado principalmente por gelo de dióxido de carbono, gelo de água e poeira mineral, componentes esperados em corpos vindos de regiões frias e distantes, como a nuvem de Oort. Até aqui nada de surpreendente. Mas quando olhamos para as proporções desses elementos, o quadro fica mais intrigante. O 3I Atlas apresenta uma quantidade incomum de dióxido de carbono em comparação com a água. Todos os cometas contêm esses ingredientes, mas a proporção do 3I Atlas foge do padrão observado. É como encontrar uma receita de bolo que usa muito mais açúcar do que farinha. O resultado final ainda é um bolo, mas não exatamente como os outros. Esse excesso de dióxido de carbono pode influenciar tanto o brilho do cometa quanto a forma como ele libera gases ao se aproximar do Sol. Outro detalhe curioso é o brilho verde intenso registrado em sua coma. Em muitos cometas, essa cor é explicada pela presença da molécula de carbono diatômico, chamada C2, que brilha em verde quando excitada pela radiação solar. No entanto, até agora, os espectros do 3I Atlas não confirmaram de forma conclusiva a presença desse composto. Ou seja, temos o brilho, mas ainda não temos a molécula que deveria produzi-lo. É como acender uma lâmpada e não encontrar a fiação elétrica que deveria estar ali. A densidade também chama a atenção. Estimativas iniciais sugerem que o 3I Atlas pode ter uma massa colossal, na casa das dezenas de bilhões de toneladas. Esse valor explica sua notável estabilidade orbital, diferentemente de muitos cometas menores, que sofrem desvios devido à ejeção de gases. O 3I Atlas segue sua trajetória sem grandes perturbações. Na prática, ele parece mais um bloco maciço atravessando o espaço do que um corpo frágil e irregular. Essa característica tem duas consequências importantes. Primeiro, ela explica por que o 3I Atlas conseguiu resistir a uma das chamadas provas de fogo, uma ejeção de massa coronal do Sol, evento que normalmente poderia fragmentar cometas mais frágeis. Segundo, ela alimenta a imaginação de quem se pergunta se estamos diante de algo mais do que uma simples rocha gelada. Porque, convenhamos, um objeto tão coeso, tão resistente e tão diferente em suas proporções químicas é o tipo de coisa que desperta tanto a ciência quanto a especulação. E aqui está o ponto central. A ciência já nos deu uma boa base de dados sobre o 3I Atlas, mas ainda não temos o quadro completo. O brilho verde, a proporção incomum de dióxido de carbono e a densidade colossal são peças de um quebra-cabeça que ainda está longe de ser resolvido. Cada nova observação pode confirmar que tudo é apenas variação natural dentro do universo dos cometas, ou pode abrir espaço para interpretações ainda mais ousadas. O 3I Atlas carrega dentro de si uma química que não segue à risca o manual dos cometas. Será apenas um detalhe natural, ou a ponta de algo que ainda não compreendemos. No coração do Sistema Solar, o Sol não é apenas uma estrela radiante que ilumina a vida na Terra. Ele também é uma força implacável, capaz de destruir ou deformar qualquer corpo frágil que se aproxime demais. E uma das expressões mais violentas dessa força é a chamada ejeção de massa coronal. Em termos simples, uma ejeção de massa coronal é uma enorme explosão de plasma e partículas carregadas lançadas da atmosfera solar para o espaço. Quando isso acontece, ondas de choque percorrem milhões de quilômetros, atravessando o espaço interplanetário. Se um cometa comum cruza o caminho de uma dessas tempestades, o resultado quase sempre é catastrófico. Caudas arrancadas, núcleos fragmentados, superfícies despedaçadas. Mas o 3I Atlas quebrou essa expectativa. Recentemente, ele enfrentou uma dessas rajadas solares e continuou sua trajetória como se nada tivesse acontecido. Nada de cauda destruída, nada de núcleo despedaçado. Apenas silêncio e estabilidade,
como se tivesse atravessado a tempestade com um escudo invisível. Essa resistência impressionante abriu espaço para duas interpretações. A primeira é a mais conservadora. O 3I Atlas é simplesmente muito massivo. Com algo em torno de dezenas de bilhões de toneladas, ele tem inércia suficiente para resistir ao impacto do plasma solar. É como comparar uma folha de papel e um bloco de concreto diante de uma rajada de vento. O papel voa, o concreto mal se move. Nesse sentido, o 3I Atlas não precisaria de nada anormal para sobreviver. Seu tamanho já seria explicação suficiente. Mas a segunda interpretação é mais provocativa. E se a sua resistência não for apenas resultado da massa? E se estivermos diante de uma estrutura que parece reforçada, como se tivesse sido projetada para sobreviver às adversidades do espaço? Essa hipótese, claro, não é confirmada por nenhuma evidência, mas a simples ideia de que um corpo interestelar poderia ter passado incólume por um dos golpes mais fortes do Sol é combustível para a especulação. A verdade é que, na astronomia, não existe surpresa em ver cometas deformados ou até destruídos por eventos solares. Em 2013, por exemplo, o cometa Ison foi literalmente despedaçado ao passar perto do Sol. Em comparação, o 3I Atlas parece ter atravessado uma prova de fogo e saído intacto, como se carregasse uma estrutura muito mais sólida do que a média. Esse contraste é importante. Quando colocamos lado a lado um cometa comum, vulnerável e efêmero, e o 3I Atlas, massivo e resistente, percebemos o quão incomum esse visitante interestelar pode ser. Ele não apenas sobreviveu ao encontro com o Sol, ele manteve sua trajetória firme, sem sinais de aceleração não gravitacional, aquele empurrãozinho típico quando gases escapam em grandes quantidades. Na prática, o 3I Atlas se comporta mais como um asteroide estável do que como um cometa típico, que normalmente perde material de forma dramática ao se aquecer. E isso nos leva a uma pergunta que paira sobre cada análise. Estamos apenas diante de um exemplo extremo. Um cometa fora da curva ou o 3I Atlas guarda uma natureza mais complexa? Um cometa comum se despedaça. O 3I Atlas segue em frente. Será apenas uma questão de massa ou há algo mais escondido em sua estrutura? No dia 15 de agosto de 1977, um radiotelescópio no estado de Ohio captou algo que até hoje desperta discussões apaixonadas. O famoso sinal WOW. Foi apenas uma sequência de números e letras impressa em papel, mas carregava uma intensidade de rádio incomum, exatamente na frequência do hidrogênio, o elemento mais abundante do universo. O astrônomo voluntário que analisou a leitura, Jerry Ehman, circulou o registro e escreveu ao lado a palavra WOW. Nascia assim um dos maiores enigmas da radioastronomia. Durante décadas, o sinal WOW alimentou a imaginação. Seria o primeiro contato com uma transmissão extraterrestre? Ou apenas uma coincidência natural, como uma emissão cósmica amplificada por circunstâncias raras? Explicações foram surgindo. Um magnetar distante, uma nuvem de hidrogênio iluminada por uma explosão de raios gama, ou até reflexos de satélites. Mas nenhuma hipótese se consolidou como definitiva. E é aqui que o 3I Atlas entra na história. Em agosto de 1977, quando o sinal WOW foi detectado, o 3I Atlas estava relativamente próximo em escala astronômica, cerca de 600 unidades astronômicas da Terra, o que significa que a luz emitida demoraria 3 dias para chegar até nós. Mais intrigante ainda, a posição celeste do cometa e a origem do sinal estavam separadas por apenas 4 graus em ascensão reta e 8 graus em declinação. A probabilidade de 2 direções aleatórias coincidirem dessa forma é de apenas 0,6%. Esse cálculo foi destacado recentemente pelo astrofísico Avi Loeb,
que levantou a hipótese de uma possível conexão entre o sinal WOW e o 3I Atlas. Para Loeb, a coincidência merece ser investigada, ainda que não prove absolutamente nada por si só. Afinal, se um objeto interestelar passasse justamente pela mesma região do céu, de onde veio o sinal mais famoso já registrado, não seria prudente, no mínimo, observar com atenção? Radiotelescópios ao redor do mundo já foram apontados para o 3I Atlas. Se houvesse um transmissor ativo em sua superfície ou no entorno, seria detectado sem grandes dificuldades. Mas até agora nada. Nenhuma emissão artificial foi registrada. O silêncio é absoluto. Mesmo assim, a simples associação do 3I Atlas ao sinal WOW reacende um debate maior. O que deveríamos fazer se um dia encontrássemos sinais artificiais vindos de um objeto interestelar? Deveríamos tentar responder, enviar uma transmissão, permanecer em silêncio, ou até considerar medidas defensivas. O próprio Loeb propôs reflexões sobre comunicação via rádio, pulsos de laser e até sondas interceptadoras. Mas ao mesmo tempo fez um alerta: nossa interpretação pode ser limitada, como formigas tentando entender um ciclista que passa. Por enquanto, o que temos é apenas coincidência estatística e muito mistério. O 3I Atlas continua mudo, atravessando o sistema solar sem revelar segredos. Mas a lembrança de que sua posição coincidiu com a de um dos maiores enigmas da astronomia moderna é suficiente para manter os telescópios atentos. Um único sinal, captado há quase 50 anos, um objeto interestelar que hoje atravessa nosso céu. Coincidência? Ou peça perdida de um quebra-cabeça muito maior? Quando o Oumuamua passou pelo Sistema Solar em 2017, a sensação foi de frustração. Ele foi detectado tarde demais, já em rota de saída, o que impediu observações detalhadas. 2 anos depois, em 2019, o 2I Borisov ofereceu uma janela melhor, mas ainda curta demais para missões dedicadas. Agora, com o 3I Atlas, a história é diferente. A detecção precoce, feita em janeiro de 2024, deu à comunidade científica uma vantagem inestimável: tempo. Tempo para planejar, tempo para apontar telescópios, tempo para alinhar sondas já em operação. É a primeira vez que podemos acompanhar um objeto interestelar em sua jornada de forma coordenada, com múltiplos instrumentos. E os olhos voltados para o 3I Atlas não são poucos. Entre os dias 1 e 7 de outubro de 2024, sondas como a Mars Reconnaissance Orbiter, a Mars Express, a ExoMars e até a JUICE, missão originalmente destinada ao estudo das luas de Júpiter, realizaram observações dedicadas do cometa. Essas naves contam com câmeras de altíssima resolução. Só a Mars Reconnaissance Orbiter, por exemplo, pode registrar detalhes de até 30 km por pixel, o que, para um objeto distante, já é impressionante. Além das sondas, telescópios em solo e no espaço também estão participando. O Hubble, ainda em operação, pode captar dados de composição e brilho. O James Webb Space Telescope, com sua sensibilidade em infravermelho, é capaz de analisar a distribuição de poeira e gases na coma do 3I Atlas, e até observatórios menores, espalhados pelo mundo, contribuem com medições de posição e luminosidade. Esse esforço coletivo transforma o 3I Atlas no objeto interestelar mais estudado da história. E isso faz toda a diferença. Porque, ao contrário de Oumuamua, cuja natureza ainda é debatida justamente pela falta de dados, o 3I Atlas está sendo monitorado sob todos os ângulos possíveis. Cada fragmento de informação é uma peça que nos aproxima de entender sua verdadeira natureza. Outro ponto crucial é sua trajetória. O periélio, o ponto mais próximo do Sol, ocorrerá em 29 de outubro de 2025. A aproximadamente 1,3 unidades astronômicas da estrela, ou seja, pouco além da órbita da Terra.
Isso significa que ele passará suficientemente perto para observações detalhadas, mas longe o bastante para não representar nenhum risco. Além disso, o 3I Atlas cruzará a órbita de Marte quase na mesma época, oferecendo às sondas marcianas uma oportunidade única de registrar o visitante de perto. Essas observações têm objetivos claros: medir o tamanho exato do núcleo, determinar a proporção de gases e poeira liberados, verificar se há aceleração não gravitacional, comum em cometas, mas rara em asteroides. E, claro, procurar sinais de qualquer comportamento inesperado. Estamos, em resumo, diante da primeira chance real de estudar um cometa interestelar como se fosse um cometa do nosso próprio sistema solar. Os dados coletados agora vão servir de referência para todas as futuras descobertas, moldando nossa compreensão sobre como outros sistemas planetários formam e ejetam seus fragmentos. Desta vez, não estamos apenas assistindo de longe. Estamos preparados. O 3I Atlas está sob o olhar atento da humanidade e cada dado obtido pode mudar o que sabemos sobre o universo. Até aqui, reunimos os fatos. O 3I Atlas é um cometa interestelar com cerca de 4 quilômetros de diâmetro, rico em dióxido de carbono, com brilho verde intrigante e estabilidade notável frente às forças solares. Esses são dados concretos, observados por telescópios e sondas. Mas em paralelo aos fatos, corre sempre uma corrente de imaginação. E é nesse cruzamento que mora a tensão entre ciência e especulação. De um lado, temos os cientistas que defendem explicações naturais. O excesso de dióxido de carbono pode ser apenas resultado de condições diferentes no sistema estelar onde o 3I Atlas se formou. O brilho verde sem moléculas detectadas pode ser questão de sensibilidade dos instrumentos ou de reações químicas pouco usuais. A resistência às ejeções de massa coronal, explicável pelo tamanho colossal do núcleo. Nada disso, em teoria, exige que o objeto seja artificial. Do outro lado, existe o fascínio da hipótese mais ousada. E se não for apenas um cometa? E se estivermos diante de algo projetado, reforçado para resistir ao espaço interestelar? Afinal, se uma civilização avançada quisesse enviar sondas, cápsulas ou até garrafas cósmicas com informações, nada seria mais lógico do que construí-las para suportar bilhões de anos de viagem. O 3I Atlas, com sua densidade incomum e trajetória estável, parece encaixar-se perfeitamente nesse perfil imaginário. É aqui que surge a reflexão do astrofísico Avi Loeb, uma das vozes mais conhecidas nesse debate. Ele propõe que não devemos descartar hipóteses ousadas apenas porque parecem improváveis. O papel da ciência é testar, medir, acumular evidências. E se um dia sinais artificiais forem realmente detectados em um objeto como o 3I Atlas, teremos de enfrentar a pergunta inevitável: como reagir? Responder a um sinal pode significar estabelecer contato. Mas contato com quem? Com uma civilização benevolente que compartilha conhecimento? Ou com algo indiferente que nem sequer nos reconheceria como relevantes? Loeb compara a situação a formigas tentando interpretar o movimento de um ciclista. Nós poderíamos estar tão distantes intelectualmente de uma civilização avançada que qualquer tentativa de comunicação seria ingênua. Essa tensão entre cautela científica e imaginação fértil é o que torna o 3I Atlas tão fascinante. Se por um lado sabemos que ele é, até onde os dados indicam, apenas gelo, poeira e rocha, por outro, não podemos ignorar que ele representa o desconhecido em sua forma mais pura. Algo que vem de outra estrela, carregando consigo histórias que nunca testemunhamos. É nesse espaço entre o natural e o possível que o público se encanta. A ciência nos dá o que podemos afirmar com segurança. A imaginação nos lembra que sempre pode haver algo além, esperando para ser descoberto.
O 3I Atlas está cumprindo sua passagem única pelo Sistema Solar e com ele traz não apenas dados científicos preciosos, mas também um lembrete poderoso. O universo é vasto, repleto de fenômenos que ainda mal compreendemos. Em poucos meses, ele terá se afastado novamente, voltando ao silêncio do espaço interestelar, talvez para nunca mais ser visto. Do ponto de vista científico, já colhemos conquistas importantes. Sabemos que ele tem cerca de 4 quilômetros de diâmetro, uma massa colossal, capaz de resistir a tempestades solares, uma composição marcada por dióxido de carbono em excesso e um brilho verde que ainda desafia explicações. Telescópios e sondas captaram dados em escalas inéditas, transformando o 3I Atlas no objeto interestelar mais bem documentado até agora. Mas, além da ciência, resta o fascínio, o alinhamento improvável com o famoso sinal UAU. Em 1977, a ausência de aceleração não gravitacional, que faz dele um viajante estável. A resistência incomum frente a uma ejeção de massa coronal. Tudo isso forma um mosaico que, ainda que explicável em bases naturais, mantém aberta a porta da especulação. E talvez seja justamente esse o ponto mais valioso. O 3I Atlas nos lembra que a astronomia não é apenas uma busca por respostas, mas também pela capacidade de formular perguntas. Cada visitante interestelar é uma janela para fora da nossa bolha cósmica. Ele pode ser apenas um cometa gelado, lançado de uma nuvem distante. Ou pode ser a peça inicial de uma história muito maior, ainda invisível para nós. Enquanto os dados continuam sendo analisados, resta-nos observar e refletir. Se um dia detectássemos sinais artificiais claros, como deveríamos reagir? Com cautela? Com curiosidade? Com silêncio? O 3I Atlas não nos deu essas respostas, mas nos ofereceu a oportunidade de imaginar. E é essa dualidade, o equilíbrio entre o rigor científico e a ousadia da imaginação, que mantém viva a chama da exploração. Porque no fim, o mais extraordinário talvez não seja encontrar vida inteligente lá fora, mas lembrar que ainda somos capazes de nos maravilhar diante do desconhecido. Ele veio de uma estrela distante, cruzou nosso caminho, resistiu ao sol e agora retorna ao silêncio do cosmos. O que o 3I Atlas realmente é? Um cometa comum, ou um lembrete de que o universo guarda mistérios muito maiores do que ousamos imaginar? E aqui fica a pergunta para você. Se descobríssemos amanhã que o 3I Atlas não é apenas um cometa, mas algo construído, como deveríamos reagir? Se você quiser acompanhar cada atualização dessa investigação cósmica, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você estará sempre na linha de frente das descobertas que podem mudar a forma como vemos o universo.